Com a graça de Deus, aqui agora, nós abrimos este trabalho. Os nossos objetivos são aprender a resolver e compreender os conceitos e os procedimentos que nós vamos utilizar para resolver uma equação do primeiro grau. Para facilitar o processo de aprendizagem, nós vamos dividir o conteúdo em pequenas aulas. Nesta primeira aula, nós vamos aprender de uma forma bastante direta e prática o procedimento que nós utilizamos para resolver uma equação do primeiro grau. Nas aulas seguintes, nós vamos entender este processo, compreender em profundidade, ver de onde ele veio. E nós faremos este primeiro contato utilizando um problema bastante concreto, que nos diz o seguinte: em uma loja online, cada chocolate custa R$ 2. Para entregar na casa de João, o frete custa R$ 3. João tem R$ 13. Qual a quantidade máxima de chocolates que ele pode comprar com este valor? Para saber o quanto nós vamos gastar na compra, nós precisamos saber o quanto nós vamos gastar. Na verdade, João, quanto João vai gastar com os chocolates, mais o frete. Cada chocolate custa R$ 2. E ele vai gastar, pagando pelos chocolates, 2, que é o preço de cada chocolate, multiplicado pela quantidade de chocolates. Mas nós não sabemos qual é a quantidade de chocolate. Por este motivo, nós vamos representar esta quantidade por um símbolo, uma letra, a letra X. Precisa ser X? Não precisa. Pode ser qualquer letra. Usualmente, nos livros e nos materiais didáticos, nós preferencialmente utilizamos a letra X. Mas é só um hábito. Pode utilizar qualquer letra, qualquer símbolo. Se você quiser usar um coração, um quadradinho, um círculo, um sol, o símbolo que preferir, pode ser utilizado. Então, X representa a quantidade de chocolates que João vai comprar. Então, ele vai pagar pelos chocolates R$ 2, que é o custo de cada chocolate, multiplicado pelo número de chocolates. Mas não é isso que ele vai pagar no total da compra, porque além do valor dos chocolates, ele precisa pagar também o frete. E o frete custa R$ 3. Então, o total que ele vai pagar na sua compra é 2 vezes X mais 3, onde X representa a quantidade de chocolates. 2 vezes X é o que ele vai pagar pelos chocolates e 3 é o que ele vai pagar pelo frete. Somando tudo que ele vai pagar é o preço total da compra. E ele quer fazer uma compra cujo valor seja R$ 13, que é o valor que ele tem disponível. Aqui apareceu para nós uma equação do primeiro grau. Então, esta equação ela é uma ferramenta que nos permite resolver problemas como este. São problemas nos quais nós temos uma quantidade, um número desconhecido. E esse número desconhecido é representado por uma letra. E agora nós vamos começar a resolver esta equação. Primeiro, nós vamos determinar qual é o valor de 2 vezes x. E faremos isso passando o 3, que está no primeiro membro, nós vamos passar para o segundo membro. Da seguinte forma, nós vamos copiar o 2x, que vai permanecer no primeiro membro. O 3 nós não vamos copiar, porque ele vai passar para o segundo membro. Então, depois do 3 vem o igual. Copiamos o igual. O 13 vai continuar lá no segundo membro, então nós vamos copiar o 13. Então, a primeira estratégia é o que não vai mudar de membro, nós copiamos. Copiei o 2x, copiei o igual, copiei o 13. E o 3? O 3 eu não copiei, porque ele vai sair do primeiro membro e vai lá para o segundo membro. E para realizarmos esta passagem, nós vamos utilizar a seguinte regra. O 3, ele está sendo somado. E ele passa para o outro membro sendo subtraído. A regra é, o número passa para o outro membro invertendo a operação que está realizando. Então, no primeiro membro, qual a operação que o 3 está realizando? Ele está sendo adicionado. Então, ele passa para o segundo membro sendo subtraído.
E agora, efetuando essa subtração, nós encontramos o valor de 2x. 13 menos 3 é 10. Então, nós sabemos que 2x é 10. Mas o nosso objetivo é determinar o valor de x. E agora, da mesma forma como nós passamos o 3 lá para o segundo membro, nós faremos com o 2. Nós passaremos o 2 para o segundo membro também. E a estratégia que nós utilizamos anteriormente, nós vamos utilizar mais uma vez. O que não vai mudar de membro, nós copiamos. Então, o x, ele vai permanecer no primeiro membro. Copie. O 2, ele vai lá para o segundo membro. Então, não copie. O igual, eu copio. O 10, que vai permanecer lá no segundo membro, eu copio. O 2, ele vai passar do primeiro membro para o segundo membro. E nós vamos utilizar a mesma regra. Um número passa para o outro membro invertendo a operação. E a operação que o 2 está realizando com o x é multiplicação. Então, o 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro membro dividindo. Então, x igual a 10 dividido por 2. Vou reescrever aqui para ficar um pouco mais bonito. Então, nós concluímos que o x é 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2 é 5. E com esta única regra, nós podemos resolver muitas equações do primeiro grau. Na verdade, creio que todas. E a regra é muito simples. Nós passamos um número de um membro para o outro, invertendo a operação. Há quem diga que inverte o sinal. Mas, a rigor, esse símbolo aqui, esse símbolo de sinal de mais, ele não é o sinal do 3. Ele é a operação. É 2 vezes x somado com 3. Então, aqui o 3 está sendo somado, ele passa para o outro membro sendo subtraído. Embora seja possível você interpretar como sinal, eu não recomendo, porque pode gerar confusão. Na última aula, que nós vamos aprofundar a discussão, eu digo por que pode gerar confusão. Por enquanto, eu peço que confie em mim e recomendo que utilize esta ideia que eu estou apresentando, que inverte a operação. Se está somando, passa para o outro membro subtraindo. Se está multiplicando, passa dividindo. Sempre um número passa para o outro membro da igualdade, invertendo a operação. Se estiver dividindo, vai passar multiplicando. Se estiver subtraindo, vai passar somando. Depois nós vamos aprofundar um pouco mais essas ideias. Por enquanto, apenas guarde, aprenda a fazer esse que eu apresentei. Se você conseguir fazer esse, neste momento da nossa discussão, já está ótimo. E guarde esta regra, que para passar um número para o outro membro, nós invertemos a operação. E essa ideia de passar para o outro membro é apenas uma ideia para facilitar o processo de aprendizagem, para facilitar o nosso raciocínio. Porque, na realidade, na formalidade matemática, não existe essa ideia de passar para o outro lado. Nas aulas seguintes, nós vamos entender o que de fato acontece matematicamente. E aí nós vamos entender por que nós utilizamos esta ideia também. Por enquanto, o objetivo é aprender a usar a ferramenta. Nas aulas seguintes, nós vamos entender a ferramenta. Mas neste primeiro passo, o objetivo é apenas este: ter o contato com a equação do primeiro grau, num contexto bastante concreto, como o deste problema, para ter clareza o que é esse x. O x simplesmente é uma letra que representa um valor desconhecido, representa um número. Então, eu trato a letra x como eu trato qualquer número. E resolver a equação é encontrar este número desconhecido. Neste problema, o nosso número desconhecido x, ele é o número 5. E neste tipo de problema, é possível verificar se a nossa solução está correta. Porque a nossa equação diz o quê? Que x é um número que eu multiplico por 2, e o resultado dessa multiplicação eu somo com 3, e o resultado final é 13.
Então, é possível a gente verificar se realmente 5 satisfaz essa propriedade. Então, nós vamos pegar o 2, multiplicar por 5 e somar com 3, para verificar se realmente o resultado é 13. 2 vezes 5, nós sabemos que é 10. E 10 mais 3 é 13. Então, realmente, o 5, quando eu multiplico por 2 e depois somo com 3, resulta em 13. Isso aqui está me mostrando, me dizendo que a solução que eu encontrei aqui está correta. Realmente, x é um número que, multiplicado por 2 e depois somado com 3, resulta em 13. Então, a quantidade máxima de chocolates que o João pode comprar com R$ 13 é 5. Por que quantidade máxima? Porque é a quantidade que ele compra usando todo o dinheiro que ele tem disponível. Porque ele tem R$ 13. Se ele quiser comprar um só, ele pode? Pode. Porque para um só ele vai gastar R$ 2, mais 3, R$ 5. Então, se ele quiser comprar um, ele pode. Se ele quiser comprar dois, ele pode. Mas o máximo que ele consegue comprar é 5, que é a situação em que ele vai gastar todo o dinheiro que ele tem disponível. Então, para este momento, basta compreender as ideias que foram apresentadas. Nós vamos aprofundar a discussão nas próximas aulas. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a cada um de nós e que estejamos sempre sob a graça de Deus. Muito obrigado.